Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí para essa aula que eu pretendo ser mais rápida e falar um pouco sobre o método clínico centrado na pessoa de uma maneira geral, mas que vocês saiam daqui tendo uma boa ideia do que é esse método. Eu gosto muito dessa imagem do Capitão Óbvios, né? O Capitão Óbvio falando por uma pedra e apontando para ela. É uma pedra. Porque a gente tem a sensação de que o método clínico centrado na pessoa é muito óbvio. E que todo médico tem que fazer mesmo. Claro que o médico vai ter que escutar o que o paciente está pensando, é claro que o médico tem que saber o medo que o paciente está tendo, as expectativas da consulta, as ideias que ele tem do próprio diagnóstico. É claro que o médico tem que compartilhar a decisão, mas isso nem sempre acontece na realidade. Então, vem um método clínico centrado na pessoa, então veja né? Então, o atendimento centrado na pessoa e não na doença, que era o grande foco, principalmente na medicina tradicional um pouco mais antiga. Hoje em dia, a gente ouve mais falar do método clínico centrado na pessoa, não somente da medicina de família, mas outras especialidades com certeza falam sobre o método clínico centrado na pessoa, sobre decisão compartilhada, que é alguma das questões que traz o método. Então, uma reflexão é que antigamente os encontros, a prevalência de doenças, isso acho que é bem estabelecido quando a gente está na universidade, eles conversam muito isso com a gente, de que antigamente as doenças mais prevalentes eram infecciosas, então os encontros eram mais pontuais. Aquela doença, ela acompanharia aquele paciente por 1, 2 semanas, e ela teria ideias, expectativas, medos, mas que passariam, né? Às vezes, de maneira mais aguda. Então, aquele encontro médico, ele era bem pontual. Só que hoje em dia, e sem contar que naquela época, o médico, por ser assim, uma doença infecciosa, que às vezes precisava de um tratamento e era isso que tinha, e era isso que era para fazer, e a gente não, por ser aguda, às vezes não perguntavam sobre as expectativas, as ideias, os medos do paciente, mesmo o paciente tendo, né? Era um paciente que a gente trancava mais a autonomia, que a gente tentava focar, a gente ouve muito falar isso, né? Que era uma medicina onde o médico era muito protagonista das decisões, era ele único a decidir sobre a vida do paciente. Então, o método clínico centrado na pessoa fala muito de poder e, nesse sentido, a medicina antiga, ela tem o poder muito voltado para o médico. Para quem assiste Harry Potter, eu gosto dessa cena do Finnick. Ai, meu Deus, eu me esqueci o nome dele. Mas ele segurando, mostrando as bolas, né, pro Harry, e ele segurando. Então, é como se fosse o paciente querendo a autonomia e o médico simplesmente trancando aquele paciente, fazendo o paciente aceitar o tratamento que ele tinha proposto. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem uma medicina onde o paciente, a prevalência das doenças crônicas, né, que não tem cura, né, que às vezes tem um controle, hipertensão, diabetes, doença renal crônica, às vezes um transtorno psiquiátrico, são doenças que o paciente vai conviver com ela ao longo de uma vida. Então, você viu-se a necessidade de abordar esse paciente de uma maneira diferente, melhora a satisfação dele com o seu atendimento, melhora a sua satisfação consigo mesmo. E veja bem que quando a gente fala em método clínico centrado na pessoa, que é centrar-se nesse paciente, que é nessa pessoa, além da doença, a gente não quer criar a ideia de que a gente vai fazer uma medicina puramente subjetiva, emotiva, emocional, empática. A gente não deixa de lado a medicina baseada em evidências, mas não é só ela que importa. E aí, um contraponto no mesmo filme é as bolinhas que são autônomas mesmo, né? A professora do quadribol soltando as bolas do quadribol, que aí elas são autônomas, né? Então, é dar autonomia para o paciente. E eu costumo falar, nas outras aulas eu falei muito dessa imagem e finalmente eu consegui achar essa imagem, que é
o tempo do cuidado profissional na vida de um portador de doença crônica. Olha o reloginho preto. É o único momento na vida de um paciente crônico, com uma doença crônica, que a gente vai passar com ele. É muito pouco. O restante do tempo ele vai passar consigo mesmo. Então, a ideia é a seguinte: esse paciente tem que ter autonomia para decidir sobre a sua própria doença, esse paciente tem que ter autonomia e responsabilidades sobre a própria doença. Então, a responsabilidade não é só do médico, é do paciente também. Olha a quantidade. Você não está lá para, entre aspas, vigiar o paciente no restante da vida dele. Você tem um encontro pontual, às vezes num ambulatório, num hospital, naquele ambiente com o paciente, mas fora de lá. Como que é o paciente, como ele experimenta a doença dele, como ele pensa, o que ele pensa sobre a doença, quais são os medos dele, quando ele vai te ver, o que ele pensa, qual que é a expectativa que ele tinha em você. E aqui entra um pouco essa questão, né? O que se passa na cabeça de um médico, o que se passa na cabeça de um paciente? Será que eles têm o mesmo pensamento? Será que eles têm essa compatibilidade de pensamento? O que é importante para o médico? As prioridades do médico são as mesmas prioridades que o paciente? Então, aqui eu vejo que o médico ainda pensa de uma maneira bastante biomédica, né, a doença. Então, ele vê a doença, o agente etiológico, a fisiopatologia, os tratamentos, os critérios diagnósticos, os prognósticos, os exames de acompanhamento, etc, etc, etc. E na cabeça do paciente, muitas vezes, aquilo não é muito claro. Aquela parte biomédica da doença dele não é muito clara. Ele tem... O que ele leva na consulta? É como aquela doença é experimentada por ele, como ele se vê doente, o que ele perde, o que ele pensa daquela doença, quais são os medos, às vezes sentimentos, né? Pode ser medo, pode ser raiva, pode ser revolta, angústia, pode ser tristeza. Quais são as expectativas que ele tem em você, médico, naquela consulta. Se ele tem alguma ideia, às vezes, principalmente na atenção primária, a gente vê sintomas muito iniciais, que a gente fala muito na aula de SOAP sobre problemas, né? Então, não necessariamente um problema é um diagnóstico médico. Então, às vezes, por exemplo, o problema da pessoa é um problema financeiro, ou então o problema da pessoa é a preocupação com o filho que está internado, ou então o problema da pessoa porque ela está exausta física e mentalmente por ser uma cuidadora e a única coordenadora do cuidado de uma pessoa da sua família. Então, e muitas vezes, falando dessa questão de sintomas, por exemplo, chega tão no início que você às vezes tem que perguntar: a senhora ou o senhor desconfia que seja alguma coisa, esse sentimento? A gente vai detalhar mais um pouquinho sobre isso. Então, aquela famosa pergunta, né? Como que eu posso ajudar? O que te trouxe aqui? Às vezes o paciente, até como costume mesmo, às vezes até para te agradar, mas como costume de um ritual, ele já começa com um sintoma ou um diagnóstico que ele tem. Não, eu vim por conta da minha diabetes, vim para acompanhar minha diabetes. Ou então eu vim porque eu estou com uma dor de cabeça. E quando o médico escuta isso, ele já começa a raciocinar de forma biomédica. Mas quando a gente vai perceber, na cabeça do paciente passa muitas outras coisas. Exemplo, eu vou dar exemplos disso, vou dar os exemplos. Por exemplo, no caso da dor de cabeça, olha só o que está passando na cabeça do médico. Bom, ela veio mostrar os exames que eu solicitei para diabetes. Nossa, estou vendo aqui que a diabetes dela está descontrolada. Nossa, essa paciente usou uma garrafada que a vizinha passou para ela e às vezes a paciente não está nem usando insulina, ou, nossa, vou ter que aumentar a dose da insulina por conta disso. Na cabeça da paciente está passando: nossa, eu nem sei direito o que eu tenho, eu nem sei direito o que é diabetes. Nossa, eu não tomo a insulina porque eu moro sozinha e eu não consigo aplicar. Ou então eu tenho medo de aplicar, eu tenho medo de agulha. E, nossa, além disso, mesmo eu não sabendo que é diabetes, eu tenho muito medo de ter o meu pé amputado, porque o meu irmão também tem diabetes e teve isso.
E às vezes também tem a expectativa de um acompanhante, por exemplo, nesse caso a filha, o medo da mãe ficar cega pela diabetes ou então de ter que fazer diálise. Também queria ver outra queixa para o médico ver, nossa, minha mãe caiu semana passada, eu queria tanto que ele falasse sobre isso também e não focasse só na diabetes, porque às vezes a gente faz isso. E quanto à dor de cabeça, um exemplo. Na cabeça do médico não, vou fazer perguntas para eu saber o tipo de dor de cabeça que essa paciente tem. Vou passar o tratamento para ela e vamos supor que é um caso de enxaqueca e não vai precisar de exame. Na cabeça da paciente, aquela dor de cabeça remete a um medo de ser uma doença grave, um AVC ou uma neoplasia, porque a vizinha dela teve um sintoma parecido e teve um derrame. Ou então, por conta da dor de cabeça, ela não está conseguindo ir mais na igreja, que é uma parte da vida dela muito importante. Já a filha tem tanto medo daquilo também, de ser algo grave, que ela tinha a expectativa do médico em não só não só passar remédio, ela queria ver um exame da cabeça, uma tomografia, uma ressonância, um exame da cabeça para ver, nossa, eu quero ver se minha mãe está bem. Então, quando a gente fala e começa a ver, eu gosto muito de ver, e a gente vai ver no método clínico que é isso, é muito ver o que se passa na mente do paciente, o que se passa na mente do acompanhante, o que se passa na mente do médico. Geralmente a mente do médico a gente já sabe o que se passa, né? É bastante a doença. E a gente vai ver, num dos componentes, uma autorreflexão para o médico. Será que essa medicina que eu estou praticando é uma medicina humanizada? É uma medicina onde eu realmente quero praticar a medicina para eu melhorar a vida dessa pessoa? Ou eu só quero, assim, meramente tratar a doença, fazer, mesmo que seja uma medicina baseada em evidências, e isso, eu quero que ele siga as minhas condutas, siga as minhas orientações, que é o melhor para ele, eu sei o que é melhor para ele ou para ela, etc. Então é até uma autorreflexão para a gente. E quando eu falo a gente, é para mim também. Então, repetindo, né, o método clínico centrado na pessoa, que é o famoso MCCP, é esse compartilhamento de poder, e esse compartilhamento da gente ver quais são as metas em comum, se a gente tem objetivos semelhantes, quais são os interesses que o paciente tem naquela consulta, e dividir, então, quando a gente fala de poder, é tanto de autonomia, né, de eu poder ouvir e levar em consideração o desejo, a prioridade daquele paciente, mas é também ele pegar responsabilidades. Então, é você dar... E autonomia vem um pouco com isso, porque se o paciente vem com autonomia e você o apoia, o informa, o acolhe, essa autonomia se transforma em responsabilidade. Novamente falando, né, não significa que você vai virar um médico muito sentimental, ou emocional, ou empático demais. Isso não é ruim, assim, isso não necessariamente é ruim, mas e que você vai abandonar a ciência, você vai só virar um médico que vai ficar escutando as expectativas, os medos. Não, você vai ter o espaço para medicina baseada em evidência. É um método só para você poder centrar-se mais na pessoa, ver aquela pessoa além da doença dela. E tem isso não sou eu que falei, tá bastante presente nos livros, que essa consulta é um encontro entre dois especialistas. O paciente, que é especialista em si mesmo, e o médico, que geralmente é especialista na doença. Certo? Então, agora, a gente vai falar, então, dos 4 componentes do MCCP. E é importante a gente saber a ordem, mas a ordem ela é um pouco intuitiva, porque ela segue um pouco a sequência de uma consulta. Vamos dizer assim. Então, o primeiro componente é explorando a saúde, a doença e a experiência da doença. É basicamente essa questão da mente que eu venho repetindo várias vezes. Então, tanto a saúde quanto a experiência da doença o que está passando na cabeça do paciente. Então, por exemplo, o que é ser saudável para aquela paciente diabética? Era para para aquela paciente que estava com dor de cabeça. É ela poder ir à igreja. Às vezes, ser saudável para alguma pessoa é poder ir aos almoços de família, poder fazer atividade física, poder encontrar-se com os amigos. Isso é ser saudável. A experiência da doença é justamente
como aquela doença, o que aquela doença repercute dentro da pessoa. Então, o que ela gera de medo, de sentimentos. Quando eu penso que sou diabética, eu sinto o quê? Quando eu vou numa consulta, essa diabetes, ela tá me atrapalhando no quê? Além de sentimentos, ela atrapalha no quê? No meu funcionamento. Eu vou conversar mais sobre cada componente mais para frente. O segundo componente é entendendo a pessoa como um todo. O indivíduo, a família e o contexto. Seja um contexto próximo ou um contexto distante. Então, basicamente, o segundo componente é ver o contexto do paciente. É olhar aquele paciente que está na sua frente e olhar um pouco além dele. Além da parte mental, olhar um pouco a história dele. Então, ele mora com quem? Ele trabalha com o quê? Ele está tendo algum problema financeiro? Ele mora em uma vizinhança? De que forma que aquela vizinhança altera a saúde dele? Em que ciclo? Eu não vou falar sobre ciclo de vida, né? Mas em que parte, em que etapa do ciclo de vida pessoal e familiar ele está? Como que é os relacionamentos dele no trabalho, como que é a questão do transporte para ele, como que é a questão do acesso à saúde, muitas coisas. Então, entender o contexto daquele paciente. O terceiro componente é elaborar um plano conjunto dos manejos do problema. Então, aí entra, primeiro, o médico e o paciente entrarem em acordo de quais são as prioridades de cada um. Então, às vezes, nem sempre é ouvir 100% as prioridades do paciente, mas é levá-las em consideração e levar as suas prioridades como médico em consideração. Nossa, dona Célia, a senhora precisa... eu acho importante demais seu medo em relação à diabetes, a sua dificuldade em usar insulina, mas eu acho que chegou em um ponto que a sua diabetes precisa realmente da insulina, mas eu vou tentar te ajudar ao máximo, a te ensinar, a gente vai ver alternativas para ver se a gente consegue alguma pessoa da sua rede de apoio para te ajudar, etc, etc, etc. Então, e sempre as decisões em conjunto, ouvindo o paciente. Ou então, mesmo que você não ceda, por exemplo, vamos supor que seja aquele caso de dor de cabeça, seja uma enxaqueca, não tem nenhum sinal de alarme na dor de cabeça, e você não precise de um exame de imagem. Que você escute que eles querem um exame de imagem e você tranquilize e explique com informações, dê segurança, mostre que você ouviu o medo, mostre que você ouviu a expectativa, mas que nesse momento não tem necessidade. Então, é planejar em conjunto. Então, tanto decidir quais são os problemas e prioridades, quanto as responsabilidades de cada um. Então, nós estamos em acordo. Quais são os problemas de hoje? Perfeito. Então, agora nós vamos dividir o que é responsabilidade minha como médica e o que é responsabilidade sua ou sua responsabilidade como paciente. Certo? E o último, que é essa autorreflexão ou reflexão para nós, médicos e profissionais de saúde no geral, que é intensificar a relação entre a pessoa e o médico, que é basicamente exercer uma medicina humanizada, empática, com uma escuta realmente atenta, uma escuta que a gente chama de escutativa. Então, é levar a sério o que o paciente fala, ouvi-lo, basicamente. Então, resumindo, eles têm essas três os grandes Cs: cooperação, coparticipação e corresponsabilização. Então, é tanto dar autonomia, mas também trazer o paciente a ser responsável pela própria saúde. A gente não via, então, por exemplo, pensando naquele modelo mais tradicional médico, onde o médico era o centro do atendimento, o paciente não tinha tanta responsabilidade. Era o médico que tinha a responsabilidade de passar a medicação, orientar, e o paciente só seguia o que ele falava. E agora, hoje não. Nas doenças crônicas, a gente vê o quanto é importante, naqueles reloginhos, do papel do paciente na própria doença. E uma coisa é que você, às vezes, não vai conseguir... no mundo ideal, às vezes você conseguiria, mas às vezes a gente não consegue cumprir os 4 componentes na mesma consulta e tá tudo bem. Você tem tempo, acompanhamento, você pode ir enriquecendo esses componentes ao longo dos seus encontros com o paciente, certo? Então agora vamos falar de cada um deles. Então o primeiro componente, né? Explorando a saúde, a doença e a experiência da doença. Como eu disse, a saúde e a experiência da doença é
a parte da mente do paciente, né? Então, o que o paciente considera ter saúde? Ou o que o paciente está sentindo, experimentando em ter aquela doença? E a parte da doença, eu pus de azul, é a parte biomédica mesmo. Quando o paciente chega para mim com um quadro de dor de cabeça, aí eu vou pensar medicamente. Então, tem quanto tempo? É de que jeito? Precisa? Tem sinal de alarme? É essa parte mesmo que a gente, na verdade, considera como a grande protagonista da nossa anamnese, da nossa consulta. E falando especificamente da experiência de doença, tem um acrônimo que é o CIF, que não foi eu que criei, e ele está bem validado, que é um resumo do que está dentro da experiência da doença. O CIF é um acrônimo para sentimentos, ideias, funcionamento e expectativas. Sentimentos é igual eu já tinha falado, como que aquela doença, ou aquele sintoma, ou aquele sinal, que sentimentos estão sendo gerados. Eu estou com medo, eu estou com raiva, eu estou com revolta, eu tenho tristeza. Então, por exemplo, eu tenho medo da minha dor de cabeça ser algo grave. Eu tenho raiva por ter diabetes. Eu tenho revolta por ter sido diagnosticada com uma doença grave. Eu estou triste também por ser diagnosticada por uma doença grave. Então, é você valorizar, e você só vai saber a experiência da doença, muitas vezes, perguntando para o paciente. E como que a senhora se sente sentindo assim? Medo, desesperança? A senhora sente medo de sentir esse sintoma? Sente raiva? Então, às vezes, são perguntas que você tem que procurar, porque o paciente não tem costume de guiar a consulta, não necessariamente guiar, mas assim, falar espontaneamente sobre isso. No de ideias, é tanto a questão assim, se ele suspeita que aquele sintoma ou sinal seja alguma coisa. Então, por exemplo, é uma dor de cabeça. A senhora ou o senhor suspeita que seja alguma coisa? Às vezes é uma dor nas costas. O senhor ou a senhora suspeita que seja alguma coisa? Ah, minha dor de cabeça, eu acho que é porque eu ando passando muita raiva no trabalho. Ou a minha dor nas costas, não, é porque eu trabalho como diarista, ou trabalho como pedreiro, ou então eu estou fazendo crossfit. Então, tem essa questão das ideias. E, às vezes, o paciente tem ideia e vê aquele sintoma, aquele sinal ou a doença como uma punição. Então, ele suspeita sobre isso. O F de funcionamento é no que aquilo está atrapalhando a vida do paciente. Então, quais são as limitações? Nossa, eu estou deixando de ir na igreja, eu estou deixando de ver meus amigos, eu já não cuido mais da minha casa do jeito que eu queria. As mudanças na vida, né? Nossa, depois que eu comecei a ter que usar insulina, eu me preocupo, então eu sempre tenho que me organizar para levar insulina para viagem, eu estou viajando menos, ou então eu dependo muito da minha filha, então eu mudei a vida da minha filha junto com isso. Impedimentos também, então, às vezes, é um paciente que não pode, às vezes, jogar um esporte mais, fazer aquela atividade física que ele gostava. E as expectativas, né? Que é o que você espera dessa consulta? Quando você veio para a consulta, quando você marcou essa consulta, o que você esperava? Um exame, um remédio, que eu te escutasse? Você esperava a cura da sua doença? É importante você ouvir. Não necessariamente você precisa citar, né? A senhora esperava um exame, a senhora esperava uma medicação, mas é importante, às vezes, se for necessário pontuar, né, cada um deles, mas às vezes o paciente espontaneamente vai falar, não, eu queria um exame, eu estou muito preocupada com essa dor de cabeça minha mesmo. Ou então, nossa, essa minha fraqueza, eu estou muito desconfiada que seja uma anemia, eu queria um hemograma para ver se eu estou com anemia mesmo. Então, ouvir mesmo essa questão. Agora, falando sobre o segundo componente, né, entendendo a pessoa como um todo, o indivíduo, a família, o contexto, essa questão do contexto. Então, quem é o paciente que veio consultar? Aquele paciente que está na frente da sua cadeira, quem ele é? Com quem ele mora? Onde ele trabalha? Com que ele trabalha? Como é as relações dele dentro de casa, com os amigos, com o trabalho? Tem algum problema em algum desses ambientes? Ou então, às vezes, está passando por um problema financeiro. Ou, às vezes, o tipo de transporte dele é um transporte público que não funciona tão bem. Ou então é uma pessoa que tem algum parente adoecido que precisa de ser cuidadora. Ou então é somente uma pessoa que está em sofrimento porque
tem um parente muito próximo que está com uma doença mais grave, que está internado ou que está encarcerado. Então, tudo isso afeta a pessoa, afeta a saúde daquela pessoa. Não necessariamente isso é um diagnóstico, e na aula de SWAP a gente fala bastante disso, mas é um problema que precisa de atenção e, às vezes, uma possível intervenção de um médico, uma orientação, uma escuta, e assim vai. E então, o que geralmente a gente avalia, né? Eu falei alguns pontos, né? Mas vou olhar direto assim no slide, é a questão do desenvolvimento individual. Então, em que parte, por exemplo, falando dessa questão do ciclo de vida, em que parte do ciclo de vida aquela pessoa está? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você está atendendo uma criança, a criança está sendo cuidada pela mãe, são pais separados ou pais que convivem, são pais que se dão bem ou não, como ela vai na escola, como que é os amigos dela na escola. Ou então, é uma mulher recém-casada, então ela acabou de sair de casa, ou então é uma recém-mãe. Então, tudo é um ciclo de vida individual que afeta também essa questão de como a pessoa interage com o mundo e afeta essa questão de saúde da pessoa. Às vezes é uma pessoa que está num ciclo de vida mais avançado, uma pessoa recém-aposentada, é uma pessoa que os filhos saíram de casa. Tudo isso é tanto o contexto de vida pessoal quanto um contexto da família, né? A família também passa por ciclos de vida. A gente fala que às vezes tem uma quebra de um ciclo familiar, por exemplo, quando um filho morre antes dos pais, etc. Como que é a história profissional ou acadêmica daquele paciente, qual que é o contexto social, qual que é o contexto cultural, e aí entra religião, ou então algum tipo de espiritualidade, ou então alguma forma de espiritualidade, mas mesmo na pessoa que não necessariamente tem alguma fé, ela tem algum tipo de apoio, nem que seja filosófico ou pessoal mesmo, às vezes é um contexto, falar sobre rede de apoio, enfim, entendendo a pessoa como um todo. E você me pergunta, mas não é muito óbvio isso? Não, a gente não pergunta tanto isso. A gente pergunta mais sobre os antecedentes pessoais patológicos, a gente pergunta mais sobre os antecedentes familiares patológicos. Sua mãe é diabética, seu pai é hipertenso, alguém da sua família teve algum câncer, alguém da sua família já infartou, teve um AVC. É sobre isso que a gente quer saber da família. Ou, no máximo, a gente... por exemplo, é um paciente que está com um tipo de dor lombar ou dor cervical, e aí a gente questiona sobre o trabalho. Então, às vezes, não necessariamente essas perguntas vêm espontâneas, a gente pergunta como isso afeta a saúde daquele paciente. O terceiro componente é elaborar um plano em conjunto do manejo dos problemas. Lembra que eu falei que envolve, definir quais são as metas, quais são os objetivos e as responsabilidades de cada um. E o que eu acho interessante, que é nesse quadrinho azul, é que um bom terceiro componente depende de um bom primeiro componente. Então, ou seja, tanto na parte biomédica, porque ali você vai fazer um planejamento médico, biomédico, então... eu preciso de fechar o diagnóstico de tal doença. Então, para isso, eu preciso pedir tal exame. Ou então, eu já fechei o diagnóstico para tal doença, eu preciso, então, de tal medicação. Então, isso é elaborar um plano, certo? Porém, um plano conjunto. E aí entra os outros aspectos do primeiro componente, que é a experiência da doença, quais são as expectativas do paciente, quais são as prioridades daquele paciente. Então, um bom terceiro componente, uma boa decisão compartilhada, um bom planejamento conjunto, envolve necessariamente você ouvir o paciente lá naquele primeiro componente. Então, basicamente, a explicação que os livros trazem o terceiro componente é essa concordância e clareza entre médico e paciente em 3 principais áreas. Na definição dos problemas daquele dia, daquela consulta, e das prioridades, E aí vocês vão negociar qual que é a prioridade do você, paciente, e qual que é a minha prioridade como médico. Às vezes elas são coincidentes e às vezes elas são divergentes, ou às vezes elas são complementares. E sempre bato nessa tecla, Problemas nem sempre são diagnósticos. Então, às vezes, o problema é
a não adesão ao uso de insulina porque ela não sabe aplicar. Ou às vezes é uma asma descompensada, não controlada, porque o paciente não sabe usar um broncodilatador. Então, não necessariamente o não saber o uso correto do broncodilatador é um diagnóstico, mas é um problema. Ou às vezes é um sofrimento por conta de ser um cuidador, o único coordenador da família, o único provedor financeiro. Pode ser um problema como um sofrimento de um familiar que está internado, ou um familiar que está preso, um familiar que é dependente químico. Não necessariamente isso é um diagnóstico, mas é um problema. Ter clareza e concordância nas metas. Então, a gente precisa melhorar a sua diabetes. Mas eu também entendo que a senhora tem medo de ter o seu pé amputado. A sua filha tem medo de que a senhora vá fazer diálise. Eu estou vendo que a senhora, às vezes, vamos pensar em outros casos, assim, contra preferência a não usar insulina ou não, porque é um pouco mais complicado, né? Mas, assim, às vezes o paciente tem preferência entre uma medicação que é dose única, uma medicação injetável, uma medicação tópica, alguma marca em específico, tenham alguma preferência com relação aos horários da medicação, quando é mais fácil tomar. Então, tudo isso é negociado nas metas também, sempre levando essa MBE, que é sempre levando em conta a medicina baseada em evidências. E, além da autonomia, sempre vou bater na tecla da responsabilidade. É o seu papel como paciente e qual que é o meu papel como médico? Vamos definir quais são esses papéis? Não, então a senhora vai refletir um pouco sobre quem que a senhora pode buscar como rede de apoio para ajudar a senhora a organizar a aplicação da insulina. Ou então, a senhora tem conversado com alguém sobre, por exemplo, um filho que está internado ou um filho que está passando por um problema de dependência de drogas? A senhora deseja fazer psicoterapia? Eu vejo que isso é importante, que tem te causado sofrimento. Então, sempre escutar, certo? E levando em consideração as decisões suas, mas também levando em consideração as expectativas, os medos, as preferências, as prioridades do paciente. E por último, o quarto componente que eu falei para vocês, que é essa questão de intensificar a relação entre a pessoa e o médico, que é bastante essa questão de ter empatia, fazer uma escutativa, então olhar, fazer contato visual com o paciente, ouvir, evitar interromper o paciente, levar em consideração os medos, as expectativas, e vocalizar isso. Eu entendo o seu medo, eu entendo a sua expectativa, eu acho importante a senhora falar sobre isso. Vamos tentar dividir o poder, né? Então, quando o paciente vê que você está disposto a escutar e a levá-lo em consideração além do diagnóstico que ele tem, você fortalece, você intensifica essa relação. Eu tirei essa frase, eu achei ela muito interessante, que é essa questão dessa autorreflexão médica mesmo. Vou ler para vocês. Insistiria com vocês que prestem mais atenção para cada pessoa individualmente do que para as características especiais da doença, lidando como fazemos com a pobre e sofredora humanidade. Vemos o homem sem máscaras, exposto em toda a sua fragilidade e fraqueza, e vocês devem manter o coração aberto e maleável para que não menosprezem essas criaturas, seus semelhantes. A melhor maneira é manter um espelho em seu coração, e quanto mais você observar suas próprias fraquezas, mais cuidadoso será com seus semelhantes. E, como não pode faltar, aqui é só um infográfico, um famoso infográfico do método clínico centrado na pessoa, que é basicamente resumindo os 4 componentes. Então, à esquerda temos explorando a saúde, a doença e a experiência da doença, né? Então, nessa caixinha da doença, temos todo o aspecto biomédico, de diagnóstico, exames complementares, medicações, diagnósticos diferenciais, exames complementares, exames de investigação, etc. A experiência da doença e a saúde, envolvendo mais essa percepção do paciente. O componente número 2, que é
ver a pessoa de uma maneira individual, mas também no seu contexto próximo e longínquo, elaborar um plano conjunto, sempre compartilhando essa decisão, compartilhando prioridades, compartilhando responsabilidades e envolvendo todos eles, sempre buscar esse atendimento mais humanizado, com uma escuta verdadeira e humana, sem abandonar a medicina baseada em evidência, e que isso vai se intensificando a cada encontro. E agora, para finalizar, é um mnemônico. Então, o mnemônico é justamente com as letras, né, do MCCP. Então, só para repetir, eu coloquei aí, porque eu vou falar o mnemônico, mas vocês vão ter a comparação aí com a escrita por completo de cada componente. Então, o primeiro componente eu chamei de M, de mente. Para lembrar, o que significa o primeiro componente? É mente, saber o que se passa na mente do médico, que geralmente é doença, e o que se passa na cabeça do paciente, no sentido, o que é ser saudável para você e como você está experimentando a doença, qual que é a sua experiência com ela. Aí eu sempre lembrar do acrônimo CIF, né? Sentimentos, ideias, as funções ou funcionalidade e as expectativas. Do segundo mnemônico, da segunda letra, é o C. Lembrar de C de contexto. Aí pode ser um contexto próximo ou um contexto longínquo. O terceiro componente é de C de conjunto, para lembrar de vocês que o terceiro componente é do planejamento conjunto. E o P é de proximidade, né? Então, intensificando a relação entre a pessoa e o médico. E, por fim, vou finalizar com uma frase que também é famosa, mas infelizmente não tem fonte, que é a seguinte: o médico de família do rei da Espanha sabe menos cardiologia que um cardiologista, mas é o que mais sabe sobre o rei. E aí fica a reflexão desse método clínico centrado na pessoa. Não aprofundei muito, porém quis trazer uma ideia geral aí para vocês. Até mais!